Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 9 de setembro de 2025, horário 12h28. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional. Na investigação, já com o procedimento de força letal, na Guerra Mundial Nuclear, já com vastos fatos, atos e circunstâncias que identificam um comportamento de pagamento a uma conta em comum dos participantes a uma nova gestão mundial. Insubordinação ao desfecho e julgamento da sentença dada pelo Supremo Tribunal Mundial, o RESET, do dia 1º de janeiro de 2026. Os amotinados que exerciam a membresia do Conselho Permanente da ONU com veto estipulado pela sua competência de dissuasão de propriedade de armas atômicas. Estes 5 países que detêm armas atômicas têm membresia no Conselho Permanente da ONU desde a sua fundação. Todo este compadrio se fortaleceu através dos membros de 196 países dos seus planos quinquenais que estabeleceram funcionários públicos desses 196 países a ocuparem cargos de outorga de pagamento ao gestor nesta nova gestão administrativa global. E foi descoberto o amotinamento, a espionagem, a sabotagem de todos estes funcionários públicos que dominam o planeta, alegando que eles estão perante a escolha da democracia. Esta trama global chegou ao fim. E tudo isto está sendo exposto através de um ato de narrativas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e que ele alega não dá para
normalizar plano para matar Lula. Então vamos estabelecer a existência de Lula. Falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. O falsário, a falsa identidade, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. É um farsante. Falsa identidade. O Lula é óbito. Esta trama colocou vários na mesma organização e método destes que compõem o Conselho Permanente da ONU e querem permanecer para a administração global do planeta, ao qual estava submisso ao extermínio da raça humana. Então, maior fato, ato e circunstância que prova falsa a narrativa do relator do caso, Alexandre de Moraes, ao qual ele alega com uma farândula no mundo jurídico, em que todos chegam a uma conclusão: vence quem mente mais. Abreu Ragia, o parolar, o relato, ele é caracterizado de opções que levam a um plágio, já que os protagonistas eles se manifestam em todo o Brasil. Quando eles são chamados a testificar que eles são vítimas de uma administração de ladrões mundiais. Ele é vítima porque todos foram a Brasília a orar no pátio do Exército, tomando chuva de joelhos. Todos somos testemunhas. E houve a constatação, mas se manteve sempre dentro da Constituição para determinar uma atitude fora da Constituição. Deveria haver o conhecimento e aprovação unânime para ser levado ao Congresso. E o Congresso, com a participação de todos, que não houve, dariam sim a tentativa, o dolo de todos, o Congresso, as Forças Armadas, o povo, determinar um golpe de Estado a um pseudo representante democrático, ao qual se descobriu
por fatos, atos e circunstâncias, manipulação das urnas, pela trama mundial identificada no planeta que se encontra em guerra nuclear mundial. A situação, ela é de guerra. Então nós estamos determinando a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, do seu vice-presidente Alckmin, do seu staff de governo, dos seus representantes de governo, porque é uma trama colocada para uma organização global de déspotas que não podem deter armas de ostentação a dissuadir qualquer confronto. Este fato, ato e circunstância condena a estes elementos pela Lei Magnifique, pelo IEPA, pela Lei Rico, antimáfia, pelo artigo função 301, pela Lei 14059, em que o sujeito, o cidadão, que tem por identificação a sua datiloscopia digital, a seu identificador genético, isto é que leva à individualidade de quem procedeu contra o cargo de funcionário público, será alcançado por leis internacionais, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional estão com a captura do Putin e de vários. Identificamos que o narco-estado Brasil é administrado pelo conluio de cargos de funcionários públicos que foram adquiridos pelo narcotráfico mundial. Pelo terror do terrorismo. Estamos em guerra. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521 99742 0789. Estão todos identificados. Eu quero agradecer
ao Todo-Poderoso Senhor Yahushua HaMashiach pela oportunidade de estarmos aqui conjuntamente com toda a população da República Federativa do Brasil, que todos fomos e vivemos esta opressão de medidas opressivas e morais estabelecidas por este falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, pelo seu financeiro, cartel do Solis, cartel do Golfo, cartel de Sinaloa, as Farc, LN, 88 facções, 10 superintendências da Polícia Federal que capturam e colocam à revenda as partidas de drogas, armas, tudo trabalhando para esta organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que estabeleceu liderança em 17 estados narco-estados, sendo 10 fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Estamos todos à captura dos funcionários públicos, porque é tudo uma mesma operacionalidade. Estamos em guerra. Esteja preso. Desgoverno Lula está interdito. Quem o está determinando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional. A função juiz corregedor arbitral internacional, determinada suas prisões, prisão dada pelo cargo, arbitragem internacional, na função interventor pela segunda vez, prisão dada, determinada sentença, áudio e vídeo. Não cabe recurso. Eis assim, em nome do Todo-Poderoso, o Senhor Yahushua HaMashiach, o Senhor Yahushua, Yeshua, o Senhor Hashem, o Senhor Allahu Akbar, Super Alá, já temos todas as posições, estão sendo já exercidas, estamos em guerra. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, hoje dia 9 de setembro do ano de 2025. Nesse momento nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman e na sequência vamos assistir aquelas matérias, todas as matérias, todos os dias, que o juiz Oscar Aníbal Chapman envia para o mestrinho, são matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. A seguir.
A população do Nepal incendiou a casa do primeiro-ministro e o governo caiu em 3 dias. Notícia de última hora, galera. Começou com censura. O governo ele bloqueou 26 redes sociais, cara. WhatsApp, TikTok, tudo. Aí o povo explodiu, milhares de pessoas foram para as ruas. Aí o governo foi lá e liberou tudo, mas já era tarde demais. A fúria já tinha tomado conta da galera. Os manifestantes descobriram que o primeiro-ministro ele tinha envolvimento em um escândalo de bilhões. Tem algo parecido com algum outro país aí? E aí eles não aguentaram, começaram a queimar tudo. O parlamento, a casa do primeiro-ministro, foram 19 de arrasta para cima até o momento e centenas de feridos. E aí o primeiro-ministro renunciou, os outros ministros fugiram e o parlamento foi dissolvido. O país no momento está sem governo nenhum. Nepal teve censura, o governo caiu em 3 dias. O Brasil, cara, censurado há mais de 1 ano e o povo aplaude. O brasileiro, ele é mais paciente ou ele é mais submisso? Deixa que segue para mais notícias todos os dias. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Atenção Brasil, atenção planeta Terra, aqui está a imagem do, então, Mirelle Pinheiro, o mais rico e perigoso. Mijão assume comando do PCC e controla bilhões conforme fonte da Metrópole. Tá a cara aqui desse sujeito aqui, né? Tem o apelido de Mijão, certo? Ele é o que? Ele é o mais rico e perigoso. Mijão assume comando do PCC e controla bilhões. O Mestre Dinho, irei usar aqui nesse texto a imagem do Mestre Dinho. Vamos lá. Fonte: Metrópolis e Mirelle Pinheiro. Vamos lá. Longe dos presídios de segurança máxima e das operações policiais, um homem leva uma vida de luxo e aparente tranquilidade. Ele frequenta restaurantes caros, mora em mansões avaliadas em milhões de reais e participa de festas com amigos e familiares. Seu nome é Sérgio Luiz de Freitas Filho. Foto em destaque. Mas no universo do crime é conhecido por apelidos como Mijão, Xixixi ou 2X. Aos 46 anos, é considerado pelas autoridades brasileiras como o traficante mais procurado do país. E é a principal liderança do primeiro comando da capital, PCC. Em liberdade, enquanto Marco William Ebas Camacho, o Marcola, segue lembrado com o nome mais famoso da facção, mesmo isolado em um presídio federal em Brasília. É Mijão quem dita as regras nas ruas. A partir de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, ele é apontado como responsável por coordenar um esquema internacional de drogas que movimenta bilhões de reais e se estende por vários continentes, mantendo-se há mais de uma década fora do alcance da justiça. A trajetória de Sérgio Luiz de Freitas Filho se confunde com a expansão do PCC para além das fronteiras brasileiras. Nascido em Campinas, São Paulo, sua juventude não indicava que chegaria ao topo do crime organizado. Trabalhou em uma metalúrgica aos 14 anos e mais tarde tentou-se sócio de uma pequena empresa de
usinagem. No entanto, já no início da década de 2010, seu nome passou a aparecer em investigações sobre tráfico internacional. O ponto de virada ocorreu em 2013, quando a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, DEA, emitiu alerta sobre uma quadrilha que atuava na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Mijão já integrava o grupo. Meus amigos e minhas amigas patriotas, na imagem está o homem Mirelle Pinheiro, o mais rico e perigoso. Mijão assume comando do PCC e controla bilhões fonte metrópole. Vocês, meus amigos e minhas amigas, vocês assistiram e ouviram. Vamos lá, outra matéria. Meus amigos e amigas, quem vos fala aqui é o Mestre Dinho. Então, meus amigos, vamos à próxima matéria. Essa matéria, ela é o seguinte, vamos lá. Tem aqui a fonte, aqui Patriotas, DM e outros, tal. É o seguinte, essa matéria, ela está no Instagram, ok? Então, vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo na tela. PCC, urgente, Polícia Federal, Caixa e Santander teriam sido usados para movimentar 331 milhões. Que absurdo, como está aí na matéria. Tem aqui um texto, ok? Vocês não estão vendo o texto, porque o texto está no Instagram, ok? Foi o juiz Ascânio Chapano que todos os dias ele envia as matérias de utilidades públicas para o Mestre Dinho. Vamos lá. Polícia Federal, Caixa e Santander teriam sido usados para movimentar 331 milhões. Que absurdo! Um relatório da Polícia Federal expôs um dos maiores escândalos recentes envolvendo o setor de combustíveis no Brasil. Segundo as investigações, agências da Caixa Econômica Federal e do Santander foram usadas por uma organização criminosa que dominava parte desse setor estratégico. Foram identificados 9.560 depósitos em espécie que somaram impressionantes 331 milhões, sem que os órgãos de controle e fiscalização fossem informados. A descoberta revela não apenas a ousadia dos criminosos, mas também uma falha gritante do sistema de monitoramento bancário e estatal, que deveria coibir esse tipo de movimentação. Opinião. Esse escândalo mostra como o Brasil ainda sofre com esquemas criminosos que se
infiltram em setores vitais, aproveitando-se da fragilidade de fiscalização. Mas, uma vez fica evidente que o dinheiro do crime circula livremente enquanto os cidadãos de bem enfrentam burocracia e perseguição, até para movimentar valores muito menores. É hora de fortalecer a atuação da Polícia Federal e garantir que os responsáveis, inclusive aqueles que facilitaram ou fecharam os olhos para essas movimentações dentro das instituições financeiras, sejam punidos com rigor. Matéria feita por Patriotas DM, criação de arte por @PatriotasDM. Patriotas DM, Polícia Federal, combustíveis, corrupção, Santander, Caixa, política brasileira, crime organizado, fonte tirada por D360.com BR. Meus amigos e amigas, vocês prestaram atenção à situação que está passando o Brasil, de um desgoverno, desse sistema político e caótico, que estão todos juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Atenção, Trump! Atenção, justiça verdadeira brasileira! É claro que tem a justiça verdadeira, não é só o STF, não. Ok, a situação é a pior possível. Porém, Trump, Bolsonaro e Trump, esse Brasil precisa retornar aquele verdadeiro Brasil, ok? Vamos lá, para outras matérias. Na sequência, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. A próxima matéria. Depois, na sequência aí, o Mestre Dinho vai mostrar aqui a imagem, ok? População ateia fogo no Palácio Presidencial do Nepal. Situação saiu de controle após casos de corrupção e banimento de redes sociais. Siga @deputado Alex Brasil. A fonte está aí. Vamos lá. Na sequência, é uma fonte do deputado Alex Brasil. Siga @deputado Alex Brasil. Vamos lá. O fim da paciência com a opressão. Quando a censura e a corrupção despertam a fúria popular. No Nepal, a população cansada da opressão explodiu, atearam fogo ao Palácio Presidente, à Suprema Corte, ao Parlamento e a casas de políticos. Motivo: o governo, liderado pelo comunista K.P. Sharma Oli, ele bloqueou redes sociais como Facebook e Instagram, sob
pretexto de combater fake news. A geração Z, farta de corrupção e promessas vazias, não engoliu a mordaça digital, com 19 mortos e mais de 100 feridos. O caos em Katmandu escancara o preço da tirania. Oli renunciou, mas o recado está dado. Quando o Estado tenta calar o povo, o circo pode pegar fogo. Vou repetir. Oli renunciou, mas o recado está dado, né? Quando o Estado tenta calar o povo, o circo pode pegar fogo. Que sirva de lição aos burocratas globalistas que sonham em controlar a internet. Liberdade não negocia. Qual sua opinião? Tem aqui fora PT, fora Lula, Bolsonaro do ano de 2026, anistia já, Magnitsky, deputado Alex Brasil. Tem aqui uma mensagem. Então, Diana Pequeno 2009, ela digitou: eu pensei, você pensou, todos pensaram, reaja Brasil. Essa é boa. O mestre Dil vai repetir: eu pensei, você pensou, todos pensaram, reaja Brasil. Portanto, meus amigos, outra mensagem aqui, coração com patinhas, uma senhora, que lindo, aqui vai ser quando o evento, ela está dizendo, o povo brasileiro está revoltado, tem um esquema aí, né, do senhor, o senhor ministro, que eu não vou falar o nome dele, ele está pensando que ele é Deus, ele está pensando que é o Todo-Poderoso, tu vai quebrar a cara. Você e qualquer um que fizer uma besteira igual o senhor está fazendo, eu tenho vergonha até de falar o teu nome por tudo aquilo que o senhor está praticando e praticou. Vamos lá, outras mensagens. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. É o Winston Churchill. Vamos lá. Mal Chile. Ele digitou: o povo mostrando sua força. Acorda, Brasil! O povo tem força. Trump, resolve isso logo, Trump! Tira esse tipo de gente que não tem condições de governar. Então, esse partido do PT precisa acabar, essa esquerda, esses comunistas de todo o Brasil precisa acabar, porque eles estão querendo ir de encontro com o povo. É claro que a gente vê o que está acontecendo aí, né, no Nepal, não é isso que a gente quer. A gente quer que esses criminosos vão tudo para a cadeia. Não tudo na cadeia, que a lei entra logo em ação. Trump, vamos, Trump, o povo do Brasil está sofrendo, Trump, vamos lá, Maciel Arruda, ele colocou B.O. Brasil, vamos lá, Israel estilo cristão, ditou, é um senhor. É porque aqui tá junto o nome. Israel, agora estou falando. Israel estilo cristão. Nenhuma ditadura se retira por via democrática ou jurídica. Tem que ser retirada. Exemplo a ser seguido.
O povo tá revoltado, aqui no Brasil também. Tem aqui Sônia Aparecida Alves Lima. Ela digitou. Muito bom. O povo do Nepal está de parabéns. Outras mensagens. Regis, deixa eu ver o nome, Regis Alcatel, até pelos comentários dá para notar e o quanto o povo brasileiro vai ficar esperando o salvador da pátria. Meus irmãos, Brasil, o salvador da pátria é você. Acorda, Brasil! Vamos lá. Selma de Jesus, 1966. Para o país geral, a única maneira de mudar essa situação, eles não estão, esses imbecis, esses idiotas úteis, eles não estão respeitando nós brasileiros patriotas. Isso, Trump, pelo amor de Deus, Trump, o povo não aguenta mais, Trump, nos ajuda, Trump, juntamente aí, Trump. Oh, meu Deus do céu, vamos lá, mestridinho. J. Medeiros, Ricardo, a pergunta é: por que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum? Atenção, seus idiotas úteis comunistas! Vocês que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas, tem aqui uma mensagem espetacular. A pergunta é de J. Medeiros, Ricardo: por que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum? E vocês, seus idiotas, seus canalhas, vocês estão querendo colocar esse cocô de vocês aqui no Brasil, para não falar outra palavra? Vamos lá, na sequência, deixa eu ver aqui, Márcio Alessandro, né? Nepal sim mostrou como se faz. Jonathan, vamos importar jovem do Nepal. Silvana, parabéns, Nepal. Agora é aguardar o povinho omisso no Brasil fazer o mesmo. São as mensagens que estão dizendo o povo, a gente pode observar que aqui essa revolta é perigosa, né? Porque estão aí os criminosos, né? Quem está mandando no nosso Brasil são os terroristas, traficantes e comunistas. Vamos lá, Wagner Mendes, interessante. A maioria dos comentários são de mulheres. Por isso eu digo, os colchões do Brasil foram extirpados. Jura, Delis. Será que o brasileiro um dia vai acordar? Então aqui, encerra aqui, ok? Vamos lá. Vamos procurar aqui outra matéria. Vamos lá, outra matéria. Aguarda, outra matéria. A próxima matéria é o recado de Trump. Vocês são idiotas, incompetentes, né, covardes. Ok? Essa prisão de Bolsonaro, só vocês aí, não sei se é mais de um, vocês são idiotas. Vocês estão procurando o que não deve. E quem vai se lascar são vocês, porque nós brasileiros, nós já estamos numa situação muito difícil, mas que vai ser mais difícil para vocês. Ok? O recado de Trump, o povo sempre falou, todos os lugares, eu conversando com as pessoas, eles estão mexendo com o Bolsonaro e vai acontecer, só Deus que sabe. Ok? É Bolsonaro não ser preso e colocar a maior parte desses ministros aí do STF preso, certo? E tirar esse desgoverno aí do país, que isso não é governo, né? É governo. Vocês acham que terroristas, traficantes e comunistas têm
capacidade de administrar um país. Nunca teve. Esse sistema nunca deu certo em lugar nenhum. A seguir, vamos assistir o aviso que Trump está mandando, certo? E pode ser o último aviso, ok? Urgente, uma bomba. Os Estados Unidos se pronunciou hoje por causa do julgamento de Bolsonaro e mandou mais um recado pro STF e pro Lula, claro. Os Estados Unidos diz que não tem medo de usar o poder econômico por meio de sanções e o poder militar para defender o direito e a liberdade de expressão no Brasil. Então foi uma resposta que o governo Trump deu ao julgamento e à condenação de Bolsonaro hoje. Gente, isso vai escalar, isso vai ficar pior. Os Estados Unidos não vão entrar para perder nessa e eles querem restabelecer a democracia no Brasil, porque a democracia no Brasil acabou, faz tempo. Urgente, uma bomba. Os Estados Unidos se pronunciou hoje por causa do julgamento de Bolsonaro e mandou mais um recado pro STF e pro Lula, claro. Os Estados Unidos diz que não tem medo de usar o poder econômico por meio de sanções e o poder militar para defender o direito e a liberdade de expressão no Brasil. Então foi uma resposta que o governo Trump deu ao julgamento e à condenação de Bolsonaro hoje. Gente, isso vai escalar, isso vai ficar pior. Os Estados Unidos não vão entrar para perder nessa e eles querem restabelecer a democracia no Brasil, porque a democracia no Brasil acabou, faz tempo. Urgente, uma bomba. Os Estados Unidos se pronunciou hoje por causa do julgamento de Bolsonaro e mandou mais um recado pro STF e pro Lula, claro. Os Estados Unidos diz que não tem medo de usar o poder econômico por meio de sanções e o poder militar para defender o direito e a liberdade de expressão no Brasil. Então foi uma resposta que o governo Trump deu ao julgamento e à condenação de Bolsonaro hoje. Gente, isso vai escalar, isso vai ficar pior. Os Estados Unidos não vão entrar para perder nessa e eles querem restabelecer a democracia no Brasil, porque a democracia no Brasil acabou, faz tempo. Urgente, uma bomba. Os Estados Unidos se pronunciou hoje por causa do julgamento de Bolsonaro e mandou mais um recado pro STF e pro Lula, claro. Os Estados Unidos diz que não tem medo de usar o poder econômico por meio de sanções e o poder militar para defender o direito e a liberdade de expressão no Brasil. Então foi uma resposta que o governo Trump deu ao julgamento e à condenação de Bolsonaro hoje. Gente, isso vai escalar, isso vai ficar pior. Os Estados Unidos não vão entrar para perder nessa e eles querem restabelecer a democracia no Brasil, porque a democracia no Brasil acabou, faz tempo. E a distribuidora de combustíveis Rede Soulfuel, investigada na Operação Carbono Oculto por suspeita de ligação com o PCC, primeiro comando da capital, mantém contratos ativos com o governo federal que somam mais de 400 milhões de reais. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o proprietário da empresa, Valdemar de Bortoli Júnior, teria vínculos com entidades e indivíduos envolvidos em fraudes e lavagem de dinheiro. Entre os principais contratos estão 154 milhões de reais para fornecer querosene de aviação ao comando da aeronáutica, 148 milhões de reais em gasolina para a Polícia Militar do Rio de Janeiro e 3 milhões e 100 mil reais para veículos e residências oficiais da Presidência da República. Ao todo, a distribuidora tem pelo menos 26 contratos ativos com prefeituras, estatais e forças de segurança. A empresa nega qualquer relação com o fundo Mabruk II, apontado como financiador do PCC no setor de combustíveis. Ana, recentemente tivemos essa mega operação, talvez a maior operação em relação ao PCC, que acordou a Faria Lima, redes de combustíveis, enfim, mostrou ali uma organização orquestrada de lavagem de dinheiro do tráfico do PCC. E a gente traz agora essa informação de uma distribuidora de combustíveis com ligação com contratos milionários com o governo federal. Não é nenhuma surpresa, mas a gente percebe que vai puxando aí o fio, muita coisa vai aparecendo. E o problema foi o vídeo do Pix do Nicolas, do deputado Nicolas. Faça-me o favor, né?
Paula, lá atrás, se eu não me engano, foi em maio desse ano, acho que vocês podem checar aí enquanto eu comento, acho que foi maio quando os Estados Unidos pediram para o governo brasileiro para que eles pudessem incluir o PCC na lista de grupos terroristas, exatamente por isso, pelos bilhões, milhões de dinheiro que correm nas artérias econômicas dos cartéis. E quando esses cartéis eles entram na lista de terroristas, fica muito mais fácil para um juiz aqui nos Estados Unidos dar uma ordem para busca e apreensão, para bloqueio de bens, para bloqueio de contas, porque aqui nos Estados Unidos esse tipo de ação por parte do judiciário são ações sérias que precisam ser embasadas em conteúdo sério, como apresentados pelo governo americano no caso de grupos terroristas. Disso tudo aí, Paula, o que preocupa agora também o governo americano é como, se não bastassem todos os nossos problemas, né? Como o governo brasileiro pode estar entrelaçado, digamos assim, de alguma forma, propositalmente ou não, com um dos cartéis da América Latina, que já tem células aqui nos Estados Unidos. Lembrando que recentemente o PCC também foi incluído nas sanções Magnitsky. Isso já existe um documento oficial sobre isso. Mesmo o governo brasileiro não querendo que o PCC fosse colocado no grupo de terroristas. O que os americanos, o governo Donald Trump, tem demonstrado nos últimos 7 dias, principalmente, uma guerra implacável, mas implacável. Todos os dias, durante várias horas do dia, nós vemos notícias sobre essa guerra implacável do governo americano contra os cartéis. Portanto, se isso pode chegar no governo brasileiro, a ver. Pois é, Augusto, essa rede, essa distribuidora de combustíveis tem pelo menos 26 contratos ativos aí com prefeituras, estatais e forças de segurança, inclusive abastecendo aviões da presidência da República. E vão crescendo, Paula, porque o governo não age. Não age. A gente tem sinais, eles nem escondem. Os candidatos a prefeito que disputaram a eleição aí, se são integrantes do PCC, eles nem se preocupavam em disfarçar, sabe? Eles já estão dentro do organismo político. Aí se o governo continuar, né, com esse comportamento passivo e irresponsável, eles vão subindo na escala política, claro, como aconteceu na Colômbia. Piotr? Não, eu vou na mesma linha do Augusto. As provas que eles têm já, que o PCC ou essas organizações criminosas já adentraram no Estado, no aparelho de Estado, isso parece evidente. Claro. A questão é por que a dificuldade do governo federal, que tentou puxar para si o mérito de toda aquela operação que começou aqui no GAECO, em São Paulo, do Ministério Público, e com todo o trabalho que foi feito pela Polícia Militar, a investigação aqui, e sim também com policiais federais aqui de São Paulo. Há uma relação muito boa dos policiais federais de São Paulo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o Ministério Público, porque é uma investigação muito grande e tudo mais, e que não é só em São Paulo, são em vários estados brasileiros. Mas nós estamos falando de um caso que pode só piorar se houver ou continuar essa letargia do governo, federal sobretudo. Olá, patriotas! A bomba estourou. A notícia de que o nome de Lula pode parar na mira da lei Magnitsky, usada contra corruptos e tiranos pelo mundo, deixou o petista em pânico. Nos bastidores já se fala em ligações perigosas com o PCC. Um fio que pode puxar toda a teia de poder e dinheiro sujo que sustenta o projeto de poder vermelho no Brasil. Enquanto isso, Trump ressurge como peça-chave no tabuleiro internacional, prometendo expor a verdade e alinhar forças contra governos manchados por corrupção e crime organizado. Se confirmada, essa movimentação seria um divisor de águas na política global e um verdadeiro terremoto para quem achava que estaria acima da lei. O jogo virou, e agora a perseguição não é contra o povo,
mas contra quem sempre usou o Estado para perseguir. A resistência precisa estar atenta, unida e barulhenta. Comente, compartilhe, espalhe. A verdade está vindo à tona e eles não vão conseguir esconder. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. O título é O Dono da Bola. No último dia de agosto, fez 9 anos, que o Senado impediu Dilma de continuar presidente. Mas não a impediu, pelos 8 anos seguintes, de ocupar cargo público, contrariando o que está escrito na Constituição. Está lá no parágrafo único do artigo 52 da Constituição, né, que o presidente condenado ficará inabilitado para cargo público por 8 anos. Eu não sei o que fizeram. Eu estava lá, não entendi. Né? Não sei o que fizeram, que tiraram isso da Constituição. E quem estava presidindo era o próprio presidente Supremo, Ricardo Lewandowski. Do lado dele, co-presidente, o Renan Calheiros. E a maioria dos senadores, não foram todos, votou por essa fórmula. O povo mineiro, o eleitor mineiro, teve que corrigir, né? Dilma ficou em 4º lugar, candidata ao Senado. Compensação, elegendo Pacheco, né? Bom, a maioria do Senado, num julgamento conduzido pelo presidente Supremo, descumpriu a Constituição na cara de todo mundo. E nada aconteceu. Isso é mais grave ainda. Eu me incluo nisso. Eu estava ao lado do Heraldo, o Heraldo é formado em Direito. Eu disse, bom, vou deixar para o Heraldo explicar isso. Né? Quem sou eu? Mas eu também fiquei quieto lá. Não houve escândalo, não houve protesto, não houve crítica. Meu Deus! A gente tem ou não tem o poder? O poder é do povo, ou isso aqui não é democracia. Se a gente não exercer o nosso poder, não. O país parece alienado, omisso, embrutecido ou, como tenho insistido, masoquista, porque parece gostar de sofrer. Aconteceu de novo há 6 anos, quando Dias Toffoli, que era presidente do Supremo, criou o inquérito do fim do mundo, como chama o ministro Marco Aurélio, sem Ministério Público, contrariando a Constituição, contrariando 2 artigos da Constituição, dizendo que o Ministério Público é essencial para iniciar uma causa. O juiz não pode iniciar uma causa de motu próprio. Dias Toffoli agiu como se ele estivesse abrindo e pretextou isso, né, como se estivesse abrindo um inquérito interno, administrativo, baseado no regimento interno, para investigar uma pequena ocorrência interna nas dependências do Supremo. E está até hoje, faz 6 anos, botando todo mundo lá dentro, usando aquilo para fazer a tal justiça ativista, militante, ou tribunal político, como quer o ministro Barroso. E ele ainda contrariou a Constituição, nomeando sem sorteio o relator. É como se fosse uma administração interna lá. Bom, só para vocês lembrarem do inquérito do fim do mundo. O que veio depois foi arrastado para o Supremo. Qualquer coisa que entrasse, arrastava para dentro do Supremo, suprimindo a primeira instância. Ou seja, quem está nesse inquérito não tem recurso. O Lula teve. Entrou em Curitiba, foi para a 2ª instância em Porto Alegre, 3ª instância em Brasília, última instância no Supremo. Os que estão no 8 de janeiro, não. Só tem uma instância, que é o Supremo. Supremo, o recurso contra o Supremo é no Supremo. Só rindo, né? Bom,
Dentro do inquérito, o Supremo exerceu seu ativismo contra o bolsonarismo. Barroso já explicou que o Supremo não é mais um departamento da Justiça, mas um tribunal político. Ele próprio, mesmo sendo ministro da Suprema Corte, proclamou em reunião na UNE: nós vencemos o bolsonarismo, lembra? Isso é impossível você ouvir isso de um justice, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou muito menos da Dinamarca, da Alemanha, da França. Na véspera do julgamento de Bolsonaro, ele antecipou a sentença, dizendo: em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Tudo às claras, sem causar o mínimo escândalo. Isso seria manchete se houvesse algum jornal fazendo jornalismo. Como é que o presidente do tribunal antecipou? Nós vamos varrer essa gente daqui. Ele já anunciou a sentença. Né? Em país sério, uma declaração assim, o presidente do tribunal ou sai o presidente ou anula-se o processo. No outro lado ideológico, Lula teve a primeira instância e recursos na segunda, terceira e última, como eu já lembrei. Bolsonaro e os do 8 de janeiro foram direto para a instância derradeira, suprimindo-se a exigida ampla defesa. E a nação que assiste a tudo isso? Passiva, apagada. Até as pedras portuguesas que calçam a Praça dos Três Poderes sabem que o Supremo não é o juiz natural da gente presa ardilosamente por perfídia depois do 8 de janeiro. Que não há o devido processo legal quando não há individualização do processo, nem amplo direito de defesa, que no Supremo ficaram privadas do direito de recurso, que boa parte dos juízes detestam o réu principal, que tudo está mais para a vingança do que para a justiça, que o objetivo é eliminar Bolsonaro e os bolsonaristas. Chegaram a eliminar a vida de Clesão, né? Pelas entrevistas de alguns do Supremo, inclusive do presidente, já se sabe o resultado há muito tempo. Bolsonaro será condenado. Segundo divulgado pelo Metrópolis, está até escolhido o presídio da Papuda para a execução da pena. As pedras da praça foram ouvidas na Europa e nos Estados Unidos, mas não no Congresso Nacional, ali do lado. O espelho d'água que fica atrás do Congresso, entre o Congresso e a Praça dos Três Poderes, talvez tenha afogado o som. O verdadeiro tribunal político numa democracia é o Congresso dos representantes do povo. Mas nada foi feito para recuperar a Constituição e o devido processo legal. Nada que fosse efetivo. Aí entra Trump, porque está em jogo a democracia no continente americano. Ele não quer uma Venezuela, uma Cuba, do tamanho do Brasil. Ameaça punir com a Magnitsky os que seguirem o relator Moraes, já punido. Dizem que o mais preocupado é o presidente Barroso, pelos laços afetivos e materiais que tem com os Estados Unidos. Está, portanto, lançado um jogo de perde-perde, que desafia o Supremo, o Executivo e a nação. A solução poderia ser encontrada por alguma ilha de grandeza num oceano de pequenez intelectual salgado por imaturidade. É isso. No Congresso, são poucas as mentes brilhantes, não oportunistas. Não são exigidas qualidades de estadista aos que se elegem presidentes das casas.
Políticos do lado de Bolsonaro já o consideram condenado e estão de olho no legado. Seria inteligente Lula anunciar um gesto de grandeza de indultar Bolsonaro, alegando que não o teme numa eleição. Gesto do mesmo tamanho seria Bolsonaro anunciar que, para pacificar tudo, se compromete a não ser candidato. Ele até já comentou isso. Mas, num país alienado e masoquista, parece que é preferível ficar na arquibancada olhando o jogo e esperar que Trump entre em campo para decidir um jogo que não é dele, embora no fundo ele seja o dono da bola. E as imagens mostram um evento sem precedentes que ocorreu em Porto Rico. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, desembarcaram na ilha, sinalizando o que muitos analistas chamam de virada militar estratégica no Caribe. E essa visita ocorre num contexto de forte escalada geopolítica. O governo Trump, sob o pretexto de combater o narcoterrorismo, intensificou operações contra o regime de Nicolás Maduro, criando, é claro, um cenário que mescla a repressão ao narcotráfico e a forte pressão diplomática sobre o regime de Maduro. E também é importante mencionar, numa publicação no X mais cedo, a governadora local, Jennifer Gonzalez, alinhou-se completamente à retórica de Washington, agradecendo a Trump por reconhecer o valor estratégico de Porto Rico na luta contra cartéis de drogas e, inclusive, ao narcoditador Maduro. Também importante salientar que na última sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram o envio de 10 caças F-35A para Porto Rico. É claro que uma justificativa oficial é que serão usados em operações contra cartéis no sul do Caribe. E essa mobilização aérea amplia o alcance ainda maior de resposta rápida dos Estados Unidos por causa, é claro, da grande ameaça que os Estados Unidos sofreu na semana passada com o sobrevoo de 2 caças F-16 da Força Aérea Venezuelana sob o navio de guerra americano Jason Durham, né? E paralelamente já está em curso também um grande movimento naval robusto com mais de 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais da 22ª Marine Expeditionary Unit, que foram destacados em uma força de assalto anfíbio que atravessou completamente o Caribe. Claro que essa presença naval também ela inclui o USS Iwo Jima, que é um navio de assalto anfíbio da classe Wasp, também o USS San Antonio e o USS Fort Lauderdale, navios de desembarque da classe Santo Antônio. Juntos eles transportam boa parte dos fuzileiros navais, né? Além disso, a frota de escolta é realmente sufocante e inclui os destroyers guiados com mísseis Alage Burke, como o USS Gravely, o USS Jason Durham e o USS Sampson. Importante também mencionar a presença do USS Lake Erie, um cruzador de mísseis guiados com o sistema Aegis, e também o USS Minneapolis de St. Paul, um navio de combate litorâneo também muito poderoso, né? E é importante a gente destacar também nessa mobilização um submarino nuclear de ataque, o USS Newport News, que também está integrado a essa operação e certamente vai agregar uma dimensão muito furtiva a essa estratégia do governo dos Estados Unidos. E claro que a gente tem que destacar a combinação dos caças F-35, que realmente é um forte componente imprescindível, né, dentro de todo esse apoio
que está se desenvolvendo, né, um apoio anfíbio, destroyers, cruzadores, submarino nuclear, os 4.500 militares, né, que já boa parte já desembarcaram em Porto Rico, e um ponto de projeção de poder dos Estados Unidos ali na região. É claro que oficialmente a política é combater os cartéis de droga, mas a gente sabe que a realidade política às vezes é muito mais complexa do que nós podemos imaginar, né? Porque imagina só, um ambiente tenso com a Venezuela e as críticas que apontam as ameaças de mudança desse regime, essa presença militar massiva é interpretada como um aviso direto ao regime de Nicolás Maduro, ou seja, um sinal de que, se necessário, os Estados Unidos não hesitarão em usar a força. Embora muitos analistas do meio militar alegam que esse efetivo é bem pequeno para uma investida terrestre contra um país de costa tão grande como a Venezuela. Você precisaria aí de um efetivo muito maior que esse, mas é claro que nós sempre observamos, e a história vem mostrando no teatro das operações, no teatro das guerras, que muitas vezes esses pequenos conflitos, esses pequenos deslocamentos é realmente um prelúdio daquilo que algo maior possa acontecer. A gente pode lembrar também o que aconteceu, é claro, com o Irã. Os Estados Unidos mobilizou uma grande presença de militares no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, em Israel e também nos países aliados dos Estados Unidos, né, suas principais bases, e é claro que as consequências a gente viu que foi realmente o uso dos aviões B-2 Spirit, aniquilando boa parte do programa nuclear iraniano, né? E isso daí, a gente traduzindo aqui para o nosso cenário da América Latina, do Caribe, isso pode ser apenas o início daquilo que venha a acontecer aí, algo maior. Sem contar também que nós não podemos nos esquecer das verdadeiras fricções de guerra, ou seja, algo que aconteça fora de qualquer contexto, uma aeronave abatida, de repente um navio atingido, ou grupos militares sendo atingidos em determinado local, isso daí pode ter consequências imprevisíveis, né? E claro que o governo Donald Trump e os Estados Unidos, eles estão preparados para essas fricções de guerra, se elas acontecerem. Vamos continuar acompanhando. Beleza, meus amigos? Se você ficou até o final aqui desse vídeo, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Também é importante deixar um comentário. O que você acha? Será que estamos diante de uma operação de controle de tráfico? Ou apenas uma prévia ação militar mais contundente contra a Venezuela? Até que ponto, né, o Departamento de Guerra tem relação com esse tipo de escalada militar, né? Vamos continuar acompanhando. Um grande abraço a todos. Valeu, meus amigos. How we doing, Warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. To the sailors,
um juiz federal. Ele foi colocado, até onde eu vi, até onde eu sei, pelo Pacheco. Ele foi indicado pelo Pacheco no gabinete de Moraes. Essa é a informação que eu tive. Agora, com relação ao Alcolumbre, ele pode sim estar envolvido com coisas que está sob júdice de Moraes, mas ele também pode ter aí algum interesse um pouco maior que a gente ainda não sabe, mas em momento certo nós vamos saber. Não, será que ele quer ser presidente da República também? Não tem lugar para tanta gente, não. Não, daqui a pouco só tem presidente. Bom, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Informa News. Se é novo, já se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém. Já vou passar para vocês o restante da fala, mas antes, as ameaças contra Eduardo Tagliaferro. Bom, ele é o cara mais falado aí nos últimos dias. Vamos falar um pouco sobre Tagliaferro. Olha só o que disse Ricardo Santi. Bom, é muito importante e útil o que ele está fazendo ao revelar todo o esquema ilegal de perseguição política judicial do que ele fez parte, né? Recentemente, realmente as revelações podem mudar o destino do jogo. Jamais se esqueçam que ele fez parte do esquema. E é legítimo o malfeitor se arrepender do que fez e tentar reparar o mal. E acho que até é digno se for motivado por um sentimento genuíno de remorso e preocupação com os efeitos malignos do que ele fez no passado, né? Mas eu não acho que seja essa a real motivação para Tagliaferro se voltar contra Alexandre de Moraes. O que parece, pela experiência de vida que Ricardo Santi tem, de 19 anos de serviço público, é que Tagliaferro percebeu que aquilo uma hora ia dar merda e poderia estourar no colo dele, né? O que Moraes e seus assessores fizeram e empurrar tudo para ele, né? Ele foi mais esperto e saiu antes que a bomba explodisse e tá tentando jogar tudo no ventilador para sair fora. Ricardo Santi disse que sinceramente está preocupado com esse cara, apesar de ele não crer no bom caráter dele. Ele deve ter recebido todo tipo de ameaças e sua vida realmente está em perigo, né? Tagliaferro declarou que está sendo ameaçado por querer revelar todas essas provas contra Alexandre de Moraes e todo dia recebe ameaças. E aí, o que você acha de Tagliaferro e de tudo que ele vem falando aí nas redes sociais, das revelações que podem acabar com Alexandre de Moraes? Um esclarecimento e talvez seja a chave de todo esse processo ilegítimo que hoje corre contra o nosso presidente Bolsonaro. Hoje é um dia triste, Flávio. Um dia vergonhoso, né? Um absurdo jurídico que estão fazendo com seu pai, com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, um homem que nunca teve um processo, vasculhar a vida dele, vasculhar a vida de seu pai inteira. E seu pai está sendo condenado hoje e julgado porque ele não se dobrou ao sistema, Flávio. Porque ele não se dobrou à corrupção. O presidente Bolsonaro não está sendo julgado porque ele tem um triplex, porque ele tem um sítio em Atibaia, porque ele roubou os velhinhos do INSS. O presidente Bolsonaro está sendo condenado hoje porque ele não se dobrou ao sistema. Justamente por isso. Justamente porque ele não atravessou a rua. E hoje nós sabemos que essa injustiça que estão praticando contra seu pai, contra a sua família também, contra o seu irmão Eduardo, que está hoje praticamente exilado nos Estados Unidos, e contra o Brasil. Mas tudo isso, Flávio, senador, é porque o seu pai hoje lidera todas as pesquisas. E é porque ele é o único que vence o Lula, com toda certeza. Esse é o julgamento do presidente Bolsonaro. E hoje realmente é um dia triste para todo brasileiro de bem, todo brasileiro que é trabalhador, todo brasileiro que defende a sua família, que tem os seus princípios cristãos. Hoje é um dia muito triste, Flávio. E ao mesmo tempo, né, que a gente vê essa injustiça sendo praticada, essa perseguição implacável sendo praticada contra o presidente Bolsonaro, hoje nós temos aqui o Eduardo Tagliaferro, que realmente foi uma surpresa divina. Esse cara sair de trás das malhadas e hoje está aqui nesse Senado e nesse dia tão importante. Eu quero parabenizar o Eduardo pela coragem de vir aqui e trazer a transparência, mas principalmente a verdade dos fatos que ocorrem em cima desse processo
ilícito contra o presidente Bolsonaro e contra grande parte dos seus apoiadores. Eu quero dizer aqui que realmente, com tudo que eu escutei do Eduardo, não traz nenhuma sombra de dúvida que esse processo tem vícios, que esse processo está condenado à suspensão, sim. Mas eu queria, primeiro, eu tenho 3 perguntas aqui rapidamente, para não ser delongado, para o Eduardo Tagliaferro, e eu queria realmente perguntar para ele, em primeiro questionamento, Eduardo, como funcionava essa pescaria probatória do Supremo Tribunal Federal? Deputado Rodolfo, boa tarde, obrigado pela pergunta. Na verdade, não tinha uma pescaria, não existia um monitoramento dentro do Gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Como eu já disse aqui algumas vezes, todo o material, todas as coisas eram encaminhadas pelo gabinete do STF ou pelo gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo por outros servidores que ficavam ao redor de Alexandre de Moraes. Mediante tudo que a gente viu sobre o senhor Ayrton Vieira, diante das mensagens, eu queria perguntar para o senhor qual o papel executório nessa engrenagem toda do juiz Ayrton Vieira? O juiz Ayrton Vieira somente cumpria as ordens, as determinações de Alexandre de Moraes. Muitas vezes ele questionava a mim, confidenciava, dizendo que, puxa, não aguento mais, está difícil, não sei o quê, mas a gente sabe que quanto mais próximo, pior é. Ele somente cumpria as ordens dentro do que Moraes tinha traçado, acredito eu, como sua estratégia processual. Mas ele sabia que algumas coisas que ele estava pedindo e fazendo eram atos ilícitos. Óbvio, estamos falando de um desembargador criminal de renome no estado de São Paulo, sim, não só sabia, como dizia que, embora estivesse ali não do seu cargo de desembargador auxiliar, ele sabia que as coisas ali não estavam andando tão bem, mas que Alexandre de Moraes é que estava assinando e não tinha o que questionar. Para finalizar, senhor Eduardo, o senhor é advogado, o senhor foi assessor ali do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o senhor tem uma base, um embasamento jurídico muito bom para poder estar ali dando essa assessoria para o ministro Alexandre de Moraes. Na sua opinião, diante de tudo isso que o senhor apresentou, de provas materiais concretas, qual a sua posição sobre a suspensão imediata desse processo que corre hoje contra o 8 de janeiro? Bom, deputado, lá eu não estive com base na minha formação jurídica, né? A minha participação foi procurado com base na minha expertise pericial, a minha expertise de localização, de rastreamento, esse tipo de coisa. Mas com relação aos processos, assim, diante das fraudes ou da fraude cometida dentro do caso dos empresários em um processo físico, e lembrando que todos os processos dentro do gabinete de Alexandre de Moraes são processos físicos, e todos os advogados, todo mundo, inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, sabe que ele só disponibiliza as provas, só disponibiliza acesso do que ele quer e na hora que ele quer, dificultando o trabalho da defesa. Então a gente não tem dúvidas, ou a gente fica preocupado que se nesse, que por azar dele, caiu em minhas mãos sem ele saber essa fraude, eu coloco aqui a questão, imagina em todos os outros processos. O gabinete de Alexandre de Moraes é um gabinete confiável, os processos físicos, por que tanto processo físico? Por que processos com 5, 6 anos? Qual a necessidade disso? Se todo o Brasil, se todos os tribunais hoje são digitalizados, hoje estão indo para um digitalizado, então por que ele mantém tudo isso físico? Essa é a pergunta. Bom, muito obrigado, senhor Eduardo Tagliaferro, pela coragem novamente que eu falo. Eu quero agradecer aqui o senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, mas principalmente dizer, senador, que nós estamos diante de uma denúncia gravíssima. Isso aqui não é brincadeira. Tudo que esse homem falou aqui, teve a coragem de falar e mostrar com provas, e com certeza
já documentado através de laudo pericial, eu digo que o presidente hoje do Supremo, ministro Barroso, hoje o nosso ministro que se encontra nesse grau, que é o ministro Fux, tem que estar ciente disso. E realmente hoje o Fux, ele tem o dever de pedir vistas desse julgamento, para que sejam apurados esses crimes que o Tagliaferro acabou de denunciar aqui nessa comissão. Então o ministro Fux hoje tem realmente o dever com o Supremo Tribunal Federal, com a Justiça do Brasil e principalmente com vários ali réus que estão sendo condenados, que serão condenados, porque nós sabemos qual vai ser já o veredito dessa corte. Esse foi um julgamento que todos nós já sabíamos que não teriam chance de livramento nenhum dos réus. Então nós sabemos hoje a importância do ministro Fux em realmente pedir vistas para que sejam apuradas todos esses crimes que viciam o próprio processo de julgamento de todos os réus. Muito obrigado, presidente, senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, deputado Rodolfo. Passa a palavra ao deputado Cabo Gilberto. Senhores, boa tarde. Boa tarde, Tagliaferro. Primeiro eu quero parabenizá-lo pela coragem de expor toda a verdade com provas concretas, viu, Seif? Isso é o que é mais importante. Provas concretas, materiais, que não deixam dúvidas, senador Flávio, do que ocorreu e que vem ocorrendo e continua ocorrendo no Brasil. Quero parabenizar os 3 senadores também pela coragem de sempre. Os 41 senadores que tiveram coragem de assinar o processo de impeachment em 201 anos do Senado Federal. 201 anos do Senado Federal, foi a primeira vez que conseguimos maioria absoluta, que é metade mais um de senadores, para avançar o processo de impeachment tão necessário para pacificar o nosso país, com base em vários flagrantes de crimes por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer a Eduardo Tagliaferro, só quero parabenizá-lo pela coragem e, se não foi solicitado ainda, que a gente possa ver algo com relação à segurança dele, porque ele está correndo risco de morte, obviamente. Seguindo aqui com mais uma notícia para vocês, olha só. Damares critica Moraes em audiência no Senado e diz que o ministro tinha que estar na cadeia, tinha que estar preso mesmo. Bom, durante a audiência da Comissão de Segurança Pública lá do Senado, a senadora Damares Alves, que é do Republicanos, fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado tinha que estar preso, hoje ainda, né? A declaração ocorreu após o depoimento de Eduardo Tagliaferro, que é o que a gente falou agora, que é o ex-chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Tagliaferro acusou Moraes de suposta fraude processual em decisão de agosto de 2022, que autorizou buscas e apreensões contra empresários e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ex-assessor Tagliaferro, né, ex-assessor de Moraes, a operação teria sido determinada com base em uma reportagem sobre conversas em grupo de WhatsApp, mas a fundamentação jurídica só teria sido anexada dias depois, com a data retroativa, né? Bom, e diante das acusações, Damares afirmou que o julgamento conduzido por Moraes estaria contaminado e que provas teriam sido forjadas. E qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Pessoas foram acusadas, presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje, declarou a senadora. Bom, o episódio ocorre no mesmo dia em que o STF iniciou o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Bom, a anistia do 8 de janeiro avança na Câmara com 300 votos mapeados, isso mesmo. Bom, líderes partidários da Câmara da oposição ao Centrão trabalham em silêncio desde o início da semana na contagem de votos para aprovar o projeto que pode anistiar o presidente pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As planilhas internas indicam um cenário otimista, 300 votos garantidos, números suficientes para aprovar a proposta com folga. Olha só, embora o presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos, negue
desmente publicamente qualquer articulação à pressão existente. A movimentação começou ainda durante a ocupação da mesa diretora na Câmara e no Senado e pode resultar na votação já em setembro. O empurrão final veio na segunda-feira, quando o deputado Arthur Lira, ainda com forte influência no Centrão, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a reunião foi interpretada como a senha para o projeto andar. A cúpula do Congresso, no entanto, aguarda a conclusão de outros processos, de outro processo, que é o julgamento de Bolsonaro no STF, marcado para terminar na próxima sexta-feira. A avaliação é que não faz sentido pautar o projeto de anistia enquanto a corte não julga o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o projeto de anistia, capitaneado pelo PL, já conta com o apoio de uma frente ampla, que inclui PSD, União Brasil, PP, MDB, PSDB, Republicanos, Novo e outras legendas. Uma articulação que atravessa o governo e a oposição e mostra que o tema é tratado mais como um ajuste político do que como divergência ideológica. Bom, se confirmada a vitória da votação da anistia, líderes da oposição querem pressionar Mota a colocar outro tema explosivo em pauta, que seria o fim do foro privilegiado. A depender da costura, a Câmara pode transformar setembro em um mês de derrotas seguidas para o STF. Bom, essas são as últimas informações aqui. Já deixa sua opinião, seu comentário, seu like, se inscreve, compartilha. Até um próximo vídeo. Espera-se que ou o STF volte para dentro da Constituição, de onde ele jamais deveria ter saído, ou que o STF entregue o Moraes e fale assim, ó, não dá com o Moraes aqui, porque o Moraes está totalmente fora da casinha da razoabilidade. Quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. A Advocacia do Senado pede prisão preventiva para Ciro Gomes. Ciro é réu por violência política de gênero. A Advocacia do Senado Federal protocolou na última quinta-feira um pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes, acusado de cometer violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias. O pedido ocorre dentro de uma ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral. A situação começou em abril do ano passado, quando Janaína, que era suplente, assumiu no Senado a vaga do ministro da Educação, Camilo Santana. Procurada, a defesa do ex-ministro informou que deve contestar o pedido de prisão preventiva ainda nesta segunda-feira. Na época, Ciro se referiu à petista como assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República. Pelas declarações, foi condenado em maio deste ano pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao pagamento de uma indenização de R$ 52 mil para agora a prefeita de Crateús. O pedido de prisão preventiva ocorre depois que Ciro Gomes voltou a mencionar Janaína Farias em entrevistas, mais de um ano depois das primeiras declarações. O requerimento aponta a reincidência das declarações depois que ele se tornou réu na Justiça Eleitoral, além da influência política do ex-ministro e riscos à integridade da prefeita. E Derrite comemora a prisão de líder do PCC. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, comentou nesta segunda-feira a prisão de Alessandra Moja Cunha, considerada pelo Ministério Público como uma das principais articuladoras de uma facção criminosa ligada ao primeiro comando da capital. Por meio das redes sociais, o secretário lembrou que a liderança comunitária recentemente recebeu autoridades do governo federal na favela do Moinho, em São Paulo. Derrite comenta a prisão. Prisão de criminosa, líder do primeiro comando da capital na favela do Moinho. Deflagramos hoje uma operação com 10 mandados de prisão, 21 mandados de busca e apreensão na comunidade conhecida como Favela do Moinho, dando continuidade ao trabalho de inteligência desde a Operação Saúde e Dignidade, Operação Downtown, nesse processo de recuperação do centro de São Paulo e um combate inteligente ao crime organizado, um combate eficaz. E agora resultou na prisão de uma criminosa apontada como a principal líder do tráfico de drogas, depois que o irmão dela, o Léo do Moinho, foi preso pela rota
na Baixada Santista. Essa criminosa que, curiosamente, recebeu um ministro do governo federal em uma ONG, que, ao que me parece, é uma ONG de fachada, para articular a visita do presidente da República nessa comunidade. Então, São Paulo, na gestão do governador Tarcísio de Freitas, dá o exemplo de um combate eficaz ao crime organizado, um combate inteligente. E sentiu. Gilmar Mendes reage a Tarcísio e diz que não existe ditadura da toga. Ministro deu declaração após manifestações deste domingo. O Gilmar Mendes deu mais um chilique. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Olha só, o Gilmar Mendes, né, no dia 7 agora, fez um tweet, né, dizendo o seguinte, ó, rapidamente, que para a gente não perder tempo com o Gilmar. Mas ele diz assim: no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce dos ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, muito menos ministros agindo como tiranos. Ele escreve mais um monte de coisas, mas vamos parar aqui. Não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. Vocês lembram daquela brincadeira da mão amarela? Alguém chegava e falava assim, ó, quem soltou gases, pum, tá com a mão amarela. Aí quem olhava para a mão, epa, era você, né? Porque a pessoa sabia no inconsciente dela que ela tinha feito aquilo. Então, quando você condicionava o culpado a olhar para a mão, ele automaticamente se denunciava. Lembram-se dessa brincadeira? Aqui o Gilmar está com a mão amarela, porque ninguém perguntou nada para ele, ninguém falou nada, ninguém lhe consultou sobre nada, mas ele saiu e falou assim, tô com a mão amarela, não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. É a denúncia da mão amarela, mostrou que a mão dele está amarela. Olha, primeiro, é lamentável, né? Claro que um ministro se comporte assim, mas o fato é que a gente precisa analisar o contexto disso. E o contexto é que ninguém corre para explicar alguma coisa, a não ser quando aquela coisa merece explicação. E se merece explicação é porque bem não estamos. Ou seja, quando o ministro corre para negar a existência de uma ditadura da toga, quando o ministro corre para dizer que não há ministros tiranos, ele mais revela que existem ministros tiranos e ditadura da toga do que qualquer coisa. Eu até no Twitter escrevi isso. Ninguém corre para explicar que o céu é azul. O céu é azul e ponto. Se você explica que o céu é porque o céu está mudando ou já mudou de cor. E mudou, viu? O nosso céu está bem escuro, se é que não está bem vermelho. Acho que é mais essa cor que o nosso céu, o céu aqui do Brasil, se encontra. E o ponto que me preocupa nessa história toda é que o Gilmar, diferente dos outros ministros, é um cara político. É o ministro mais... Primeiro que ele é o decano, ou seja, ele é o mais velho, é o ministro com mais antiguidade. Então deveria ser o mais experiente. Não necessariamente os mais velhos são mais experientes. Tem mais velhos que são mais idiotas também. Não estou falando, obviamente, aqui dele. Estou dizendo, tem gente mais velha que se torna, com o tempo, mais idiota. E como tem, né? A quantidade de velho completamente fora da razão que existe por aí, né? Mas, enfim, a gente espera que a velhice ou que a antiguidade traga experiência e não tolice. Então, o ministro Gilmar é alguém que, enfim, espera-se dele a experiência. E ele é alguém também com bastante capacidade de negociar. E ele próprio diz isso. Ele outro dia disse que o gabinete dele era um pátio dos milagres. Imagina só. Sabe-se lá o que ele quis dizer com isso, não é? Não vamos entrar nessa, não vamos nos desviar do foco principal. Ele disse que era um pátio dos milagres porque todo mundo passava por ali, ele ouvia todo mundo e todo mundo era ouvido. Bom, se ele tem essa característica e faz um tweet ideológico como esse, então a gente pode desembarcar da possibilidade de que o ministro Gilmar seja alguém capaz de influenciar os demais ministros a ou voltarem para a casinha, para dentro da lâmpada, ou oferecerem a cabeça, entre aspas, aqui do ministro Moraes
para a gente dar uma sequência de pacificação nesse país. Espera-se que ou o STF volte para dentro da Constituição, de onde ele jamais deveria ter saído, ou que o STF entregue o Moraes e fale assim, ó, não dá com o Moraes aqui, porque o Moraes está totalmente fora da casinha da razoabilidade. Se o ministro Gilmar, que é o mais experiente, como eu disse, e que é aquele com mais capacidade de avaliar e negociar e ouvir, ser ouvido, se ele é essa pessoa e faz um discurso como esse, absurdo aqui, nós, não há nada, o Brasil está uma maravilha, enfim, se ele está negando que o céu é azul, se esse é o ministro capaz de negociar, o STF está fechado para negociações e não vai entregar ninguém nem nada. E quando eu digo entregar a cabeça, ou entregar, entendam bem, eu quero dizer com isso que o STF poderia bater nas costas do Moraes e falar assim, Moraes, não dá mais, vai para uma embaixada aí, sai do STF, vai para uma embaixada, ou se candidata, sei lá, sai daqui, porque aqui não dá mais. Você passou da razoabilidade de um ministro isento, de um ministro distante, você não tem mais condições. Depois da Vaza-Toga 1, Vaza-Toga 2, Vaza-Toga 3, quantas mais Vaza-Togas não virão? Como é que ele fica lá dentro? Como é que ele segue assim? Né? Então, é isso que seria o oferecer o Moraes, né? Oferecer ou permitir que o impeachment no Senado fosse adiante, porque a gente sabe que o impeachment no Senado não vai adiante, muito em razão do STF ficar ali trancando de todas as formas e até mesmo, sabe-se lá, com que tipo de pressão não exerce sobre os senadores, para não ir adiante, sobretudo sobre o Alcolumbre, que se porta de forma servil em relação aos ministros do STF. Bom, se não vão oferecer o Moraes, se não vão voltar para dentro da casinha, da lâmpada, e se o ministro Gilmar, que era o que poderia trançar e costurar tudo isso, está levantando bandeira e subindo em palanque, a gente pode concluir que o STF não vai resolver o problema Moraes sozinho. E se ele não vai resolver, sobra o Senado. E aí tem que ser o Senado contra o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é um parlamentar do STF, que está ali a serviço do STF. Então, cabe ao Senado pressionar e seguir adiante com o impeachment. Se o Senado não fizer isso e aguardar as eleições, pode ser que as eleições não permitam que a direita suba ao poder no Senado, justamente para não fazer nada depois das eleições. E aí a gente talvez tenha eleições que não elejam a direita que tem que ser eleita, não elejam uma direita capaz de seguir adiante, e talvez até lá o estrago já esteja feito. Ou o Senado entende isso, e nós entendemos isso e cobramos o Senado, ou me parece que pode ser tarde demais. Instituto da Família de Moraes é cogitado para sanções dos Estados Unidos. Lex Instituto de Estudos Jurídicos tem 11 imóveis declarados. Donald Trump descobre uma fortuna de Alexandre de Moraes. Você vai ficar chocado. E você vai ficar mais chocado ainda porque a fortuna está em nome de uma empresa chamada Lex, que nos lembra dele, Lex Luthor, o famoso vilão rico e careca, que eu até deixei aqui em cima do livro de Direito Constitucional, um livro aqui de um tal de Alexandre de Moraes. Isso para ver se o Lex aprende um pouco de direito constitucional por osmose. Isso tudo, gente, parece aquela história do médico e do monstro, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Um deles, um médico renomado, pessoa distinta, e o outro, um monstro. E no final da história você descobre que eram a mesma pessoa, eram duas personalidades. E pior, o Mr. Hyde, que era o lado sombrio, mata o Dr. Jekyll. O que é um alerta para todos nós de que se nós deixarmos o nosso lado sombrio crescer dentro de nós, o nosso lado bom morre. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Alexandre de Moraes, que escreveu esse livro, ele não parece ser o mesmo que é o ministro hoje do Supremo. Será que o Alexandre de Moraes e o Lex são duas versões da mesma pessoa? Será que ainda existe algum resquício do doutrinador Alexandre de Moraes que defendia a Constituição nos seus livros, enquanto o outro, o ministro Lex, está lá no Supremo? Não pode ser. É muita loucura. Conta aí pra mim o que você acha dessa teoria enquanto você escuta a história que eu vou te contar agora. Se você não tiver sentado, gente, aproveita e senta agora, porque o que eu vou te mostrar é uma coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, com detalhes sobre o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes e a quantidade de bens que já se descobriu até agora vai te deixar absolutamente chocado, sendo que isso é apenas o que se sabe até agora.
Mais informações podem surgir a qualquer momento no futuro. E por que tudo isso está sendo revelado agora, Deltan? Porque, como eu já mostrei aqui no canal, quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Então, bora aqui direto para essa coluna que está fervendo. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. E qual é a empresa? Qual é o nome? Como eu disse para você, Instituto Lex. Vai vendo, gente, vai vendo. Vamos acompanhar aqui para você entender essa história. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, a sede do escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e apartamentos em Campos do Jordão. 11 imóveis no valor declarado, gente, de 12,4 milhões. Ou seja, se o valor declarado é esse, isso significa que o valor real desses imóveis deve ser bem maior, provavelmente ultrapassando aí os 20 milhões de reais. Porque você, quando declara, não é obrigado a atualizar o valor da tua declaração ao longo do tempo. E o imóvel se valoriza ao longo do tempo. Então, por conta da valorização, do fato de que o valor declarado quase nunca corresponde ao valor real do imóvel, deve ser bem maior do que esses 12,4 milhões de reais de imóveis, pelo menos 12,4, em nome de uma empresa da família de um ministro do Supremo. Gente, o que parece aí é que clientes como o Banco Master, que contratou a esposa de Moraes, pagam muito bem, não é? Ontem eu até escutei histórias bizarras do Banco Master, que qualquer hora eu vou trazer para vocês aqui. E isso sem falar dos outros clientes desse mega escritório. Olha só o que mais que a Malu Gaspar revelou aqui sobre o patrimônio da família Moraes. Segundo a listagem a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão, várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de quase 400 metros quadrados e um condomínio de alto padrão em Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil reais. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo do ano de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio do bairro Nobre de Campos do Jordão que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões de reais cada um. Imóveis milionários e endereços de luxo. Tudo isso em nome de uma empresa controlada pela família do ministro. Gente, tem vários indícios aí de que esse Instituto Lex, que se autodeclara um Instituto de Estudos Jurídicos, ele passa a ser, na verdade, uma holding patrimonial da família. Ou seja, uma empresa simplesmente para controlar o patrimônio da família. E a quantidade de imóveis de alto padrão, valor milionário, comprados, vendidos pelo Instituto é grande. E é um grande indício disso aqui. Olha aí, ó. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Isso aqui reforça a tese, tá, gente? Já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Há apenas uma página do Lex no Instagram, criada em 2017, quando Moraes já estava no Supremo. Ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano. No curto período de atividade foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. O Instituto foi fundado em 2000 pelo próprio ministro, mas desde 2013 pertence apenas a Viviane e aos seus filhos, Alexandre, Juliana e Gabriela. A sede do Lex fica no mesmo endereço do escritório Barsi de Moraes, controlado por Viviane. Lá também funcionou o escritório de Moraes, que deixou a advocacia privada após ser nomeado secretário de Segurança Pública de São Paulo, isso em 2015. Fotos disponíveis na internet demonstram que nem o visual da sala comercial foi alterado. Ou seja, é uma empresa que, apesar de registrada com objetivo, aparentemente não se presta esse objetivo, não atende. Aparentemente, ela serviria a outro, que é o de controlar o patrimônio da família. O que não é ilegal, é importante dizer aqui, mas que deixa perguntas sobre o real tamanho do patrimônio de Moraes,
e a origem desse patrimônio, o que deve ser objeto de atenção e de informação, especialmente considerando que ele é funcionário público, ministro do STF e que a esposa trabalha como advogada, possivelmente com casos lá no STF. São questões que têm que ser perguntadas e que devem ser respondidas aí por eles, a depender aí do quanto que eles primam pela transparência, para não deixar essas dúvidas no ar. E a quantidade de bens, gente, que o imóvel tem no seu nome não para de aumentar. A quantidade de bens que o ministro tem no seu nome não para de aumentar, olha aí. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ da Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000 e que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram depois, por final, no nome da Lex. Agora eu quero ver a sua opinião sobre duas coisas. Primeiro, você acha que o governo americano vai agir para incluir esse tal do Instituto Lex e o patrimônio milionário da família do Moraes debaixo da lei Magnitsky? E mais, agora essa questão é que eu deixo para vocês em cima daquela teoria do começo. Você acha que tem aí um caso aí de dupla personalidade? Um Alexandre de Moraes doutrinador, que defendia a liberdade de expressão, que escreveu esse livro, que conhecia a Constituição e defendia ela. E, por outro lado, um ministro Lex, gente, que é muito diferente. Me diz aí a sua opinião nos comentários, curta a nossa análise, se inscreve no canal. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.